E estamos no ar para mais um podcast do Estudante Atleta. Esse é o episódio número 21 ou 22? 22. Esse é o episódio número 22, podcast do Estudante Atleta. Meu nome é Daniel Torelli, diretamente de São Paulo e ainda com Pedro Henrique Marinho. E aí? Tudo bem? Prazer estar aqui nessa fria São Paulo, né? Trouxe o frio para cá, mas sempre bom estar aqui para a gente fazer um podcast sem utilizar toda a tecnologia, estando presentes aí, né? Próximos um ao outro. Estamos ao vivo aí também no Instagram, a galera que está entrando aí. Esse é o podcast número 22. E aquele velho recado, Daniel, que a gente dá para todo mundo, não esqueça de seguir a gente aí no Spotify, que já estamos lá com 21 episódios, né? E também no YouTube. Estamos chegando aí a 500 seguidores no YouTube. 499 hoje, né? 499. Devagarinho a gente vai chegando lá. Se alguém tiver ao vivo aí e não seguir no YouTube, agora já aproveita para ser o primeiro aí, seu número 1. Não, legal então, PH. Obrigado aí novamente, apesar do frio, né? Os cariocas, eles vêm para São Paulo e acabam trazendo, assim, tudo que é de bom do Rio de Janeiro, né? O frio, problemas, trânsito. Então, São Paulo está caótico hoje. Caótico não, né? Só um friozinho, né? Mas tudo bem. PH, seguinte, cara. O que eu gostaria de falar hoje nesse podcast e o que eu gostaria que você passasse para todos os estudantes atletas brasileiros? Lembrando que aqui é onde a gente discute todas as estratégias para estudantes brasileiros irem para os Estados Unidos e, por que não, conquistar também uma bolsa de estudo esportiva. E, PH, esses meninos, quando estão aqui no Brasil, eles ficam com muitas dúvidas. Por quê? Não existe só uma liga universitária para se jogar, não existe só uma universidade, e existe um processo que se chama, um processo de elegibilidade. Então, nem todos que têm 18 anos, 19, 20, 21, 25, podem jogar certas ligas, se encaixam nas regras, vamos dizer assim, dessas ligas universitárias. Então, primeiro eu gostaria que você nos dissesse, o que é elegibilidade? O que é isso? Elegibilidade realmente é um dos fatores que quem não conhece sobre o tema intercâmbio esportivo e acha que é apenas conversar com o treinador, fazer matrícula e começar a jogar, realmente pode ser uma pedra no sapato, vamos dizer assim, né? Elegibilidade, Daniel, nada mais é do que a liga pela qual a sua universidade está afiliada, né? Ela tem um processo de triagem para saber se aquele estudante atleta está apto a jogar aquela liga ou não. E o que eles levam em consideração? Passado esportivo e passado acadêmico. O que eu quero dizer com isso? Passado esportivo, se já assinou contrato profissional, aonde jogou, se jogou com atletas que foram remunerados, se jogou campeonato amador, se foi campeonato profissional, se foi federado, se já jogou em clube, né? Tudo isso é levado em consideração no passado esportivo. O passado acadêmico, o que é? Nota de SAT, GPA, quando que se formou no ensino médio, e esses são, juntando essa parte esportiva e acadêmica, passa-se uma triagem, né? Você responde algumas perguntas que a liga faz, e aí eles vão determinar se você está apto a jogar ou não por aquela liga, consequentemente por aquela faculdade. E o que mais esbarra os estudantes brasileiros nesse processo aí? Seria essa parte aí de esportiva, acadêmica? O que você acha assim? É uma mistura dos dois, né? Para aquele jovem que já jogou em alto nível, pode ser um problema, tá? Porque ao vasculhar o passado esportivo, eles podem interpretar que você não é mais considerado amador, você já assinou um contrato profissional, você já jogou em clubes onde atletas eram remunerados para jogar, que isso conta também, né? Então, isso pode ser um problema. Agora, um problema muito mais constante são as notas do SAT, por exemplo, né? Tá. Essas ligas, elas não querem saber muito sobre o TOEFL, elas querem saber realmente sobre o SAT. Você tem uma nota mínima. Por exemplo, se eu não me engano, uma das ligas que a gente vai falar hoje é sobre a NAIA, tem um mínimo de 960 pontos para você ficar elegível para poder jogar a Liga NAIA. Então, assim, depende muito do perfil,
mas é sempre visando aí, sempre o problema vai ser o passado esportivo e o passado, o presente acadêmico desse estudante atleta que quer jogar por uma liga universitária nos Estados Unidos. E legal, e quais são todas as ligas aí que você falou? Já falou uma, falou da NAIA, e quais são as outras opções aí? As três principais, a gente tem a NAIA, né, que é o NAIA, né, a NCAA, que é NCAA, e a gente tem a NJCAA, que são as ligas do Junior College, né, a NJCAA. Então, essas são as três principais ligas, e cada uma delas tem divisões diferentes, né? Já adiantando aí, a gente tem a NCAA com 3 divisões, a divisão 1, divisão 2 e a divisão 3. A gente tem a NJCAA com 3 divisões também, agora a partir de 2020 tudo indica que o futebol, que só estava presente na divisão 1 e na divisão 3, também vai ter na divisão 2. Tá? E depois a gente pode até explicar o que muda em cada divisão, né? E a NAIA tem também, tem a divisão 1 e divisão 2, mas para outros esportes como basquete, futebol americano e beisebol. O futebol fica todo mundo concentrado ali na mesma e não tem muita diferença com relação a essa parte de divisões. E a diferença de divisão impacta também nesse processo de elegibilidade? Cada divisão tem uma coisa diferente? Sim. A NJCAA, por exemplo, você tem apenas uma ficha que você precisa preencher. Eles te dão um PDF, ou você preenche isso ao chegar nos Estados Unidos, ou seu treinador já te manda antes de você embarcar. E aí você bota lá seu passado esportivo e acadêmico mais uma vez. Os clubes que você jogou, o ano, né, as competições, na parte acadêmica, quando se formou no high school, onde estudou, quais os nomes das escolas, o estado, o país. Então é sempre baseado nisso. Parte esportiva e parte acadêmica. Já na NCAA, você tem que pagar para fazer esse processo de elegibilidade. Existe um custo para isso, né? Aí a galera pergunta, mas tem que pagar para ficar... É um processo que eles fazem, a gente teve até um case agora do atleta da esporte, que ficou mais de 3 meses. Caramba! Num processo de elegibilidade para a NCAA Divisão 2. Então foi uma série de e-mails que a gente enviava, eles respondiam, eles mandavam, a gente respondia, histórico escolar que a gente mandava, né? Então é um processo que não é tão simples, por isso que é um processo que precisa ser pago, porque tem gente que é remunerada para fazer levantar todo o seu histórico, né, para saber se você pode jogar ou não. É isso que eu ia te perguntar, o porquê desses 3 meses, que tantos documentos, ou que tantas coisas que eles pediam ou vasculhavam, vamos dizer assim, né? Por que tudo isso? Nesse caso específico aí, né? Porque em cima disso, você entra no site da NCAA, por exemplo, e você começa o processo de elegibilidade, você faz o seu cadastro lá, o login, senha, começa e sua conta só é ativada depois que você efetua o pagamento. Tá? Eu esqueci agora de cabeça o valor, mas é algo entre $100 e $200 esse custo. E aí você começa, você preenche lá, a partir dos 10 anos, todo o seu passado esportivo, a partir do ensino fundamental onde você estudou, do high school, e você precisa do histórico escolar do high school, você precisa enviar para eles. Hoje eles estão começando a aceitar o do estudante internacional o envio por e-mail também, o que tem facilitado essa cópia eletrônica, né, de instituição da sua escola direto para a NCAA. Você não pode ser você que manda pelo seu e-mail. Então, é um processo que demora porque você imagina quantos estudantes e atletas estão passando por esse mesmo processo. Né? Então, é um processo demorado e que você tem que entender muito bem como é que funciona. A gente, inclusive, aí no treinamento online do estudante e atleta, a gente tem um módulo só sobre essa questão de NAIA e NCAA, que são os processos de elegibilidade um pouco mais complexos. Mas só voltando aqui, recapitulando, a gente falou um pouco sobre a NJCAA, né, que é um PDF que você preenche e manda para o seu treinador, ou antes de embarcar ou depois, né? E a NAIA e a NCAA, como eu falei, são elegibilidades, processos de elegibilidade, você precisa pagar para passar por ele. E aí, Daniel, existe o seguinte, a divisão 1 e divisão 2 da NCAA são processos mais complexos realmente que a gente acabou de abordar aqui. Já a NCAA 3, não existe um processo de elegibilidade tão forte, não é pago, inclusive, tá? É feito na própria instituição de ensino, quando você chega, você preenche alguma coisa ou outra, mas não existe uma coisa tão rígida como é o processo da 1 e da 2. E a NAIA é bem similar com a NCAA, mas eles são menos rigorosos com isso. E geralmente é um processo mais rápido de ser concretizado, porque os pré-requisitos para você jogar a NAIA
são menos rigorosos para você jogar uma NCAA. Só para trazer como exemplo, a NCAA diz, né, no seu manual lá de elegibilidade, para jogar a Divisão 1, por exemplo, você não pode ter ficado mais de um ano sem estudar depois de se formar no high school. Então, isso pode trazer problemas para você com a questão de elegibilidade. Quer dizer que então, que se eu fiquei um ano sem estudar depois do high school, é impossível jogar em NCAA? Divisão 1? Não. Eu conheço gente que conseguiu, mas fica mais difícil esse processo, e pode ser esse processo bem lento que a gente acabou de citar aqui. Então, o processo de elegibilidade existe, e ele diz também que você tem que ser amador para jogar, né? Então, você não pode ter sido profissional. Mais uma vez, se eu for profissional, eu não consigo jogar NCAA. Né? Conheço gente que conseguiu, mas o processo pode ficar Conhece mesmo ou não? Conheço. Inclusive, alguns estão jogando aí. Né? Só que o que acontece? O que eu digo para todos os estudantes atletas que acompanham a gente aqui, que fazem parte do treinamento online, da ID Esporte? Você só vai saber se você tentar. A verdade é essa. Por quê? Às vezes você pode sofrer alguma punição. Você perder um ano de elegibilidade e jogar 3. Perder 2 e jogar 2. Ou não sofrer nenhum tipo de punição. Tem isso também de punição, então? Tem. Exato. Você pode ser punido. Ao invés de ser impedido de jogar, você pode ser punido. Né? Isso aí, a única pessoa que vai determinar se você pode ou não jogar com 100% de certeza são as próprias ligas e as pessoas que estão fazendo o seu processo de elegibilidade. E você teve alguma punição ou não? Eu não tive. Na verdade eu tive na Junior College. Na Junior College eu tive. Eu tive uma história, inclusive, que o diretor me botou contra a parede, falando que eu poderia prejudicar todo o time. Né? Porque se eles descobrem ao longo, principalmente da NJCAA, que não tem um processo tão rigoroso de parte de elegibilidade, se eles descobrem no meio da competição que você já jogou profissionalmente, já foi remunerado, o teu time pode sofrer punição, inclusive, sair do campeonato. Então, por isso que ele me botou na parede, porque tinham coisas minhas no Google. Né? E puxando esse assunto Google também, é por ali que eles encontram muitas coisas. Se você já jogou profissional, se você não jogou, se você já jogou em alto nível. Por quê? Existem os sites, se você digita o seu nome lá no Google, nome completo, e aparece lá seu nome nos sites, aquele Ogol, né, Samba Foot, aquilo mostra que você já teve um passado no futebol de alto rendimento. Isso que pode prejudicar, né, ou atrasar, ou você sofrer punições durante seu processo de elegibilidade em uma dessas ligas. Mas eu sofri sim uma punição no Junior College, né, mas eu consegui ficar elegível para jogar na AIA sem grandes problemas. Mas hoje o processo ele é mais rigoroso do que era quando eu fui para os Estados Unidos há cerca de 8 anos atrás. E como que você falaria, então, você já falou bastante coisa, mas você separaria pelas ligas, as diferenças desses problemas de elegibilidade, como cada uma funciona? Eu acho que é o seguinte, a gente tem que entender o caso de cada um, né? Mas aqueles atletas que têm idade mais avançada, por exemplo, o atleta que está chegando nos Estados Unidos com 22, 23 anos, né? Tende a ser mais fácil jogar uma NAIA do que ficar elegível para jogar uma NCAA. Tá? Aquele atleta que teve um passado forte no esporte de alto rendimento, tende a ser mais fácil ficar elegível para a NAIA do que para uma NCAA. Tá? Por que as ligas dizem, Daniel? Nenhuma diz que existe um limite de idade. Mas os pré-requisitos que elas colocam acabam dizendo que existe um limite de idade. Essa questão de você acabar de se formar no high school e ter um ano só para sabático sem estudar para entrar numa NCAA, por exemplo. Sim. Né? Então, cada ano que você fica mais velho, fica mais difícil você conseguir ficar elegível numa NCAA. Né? Em contrapartida, a NAIA você tende a conseguir com mais facilidade. Tá? Agora, eu acho que a grande questão é para a galera que está escutando a gente aqui, né? O quanto antes for para os Estados Unidos, melhor, que tudo fica mais fácil. Aquela galera que vai para o high school, por exemplo, já entra na faculdade, o processo de elegibilidade é rápido. Entendeu? Aquela galera que fica um pouco no Brasil, por exemplo, eu fui com 21 anos para os Estados Unidos. Então, queriam vasculhar eu formei com 18. De 18 a 21, o que eu fiquei fazendo?
É isso que o processo de elegibilidade diz. O que esse cara fez durante esse período do high school até ele entrar na faculdade? E, obviamente, o que ele fez a partir dos 16 anos, se tem alguma coisa relacionada ao esporte de alto rendimento. Então, no seu caso, a NCAA, na hora quando você foi, realmente não dá. Eu tive proposta e não fiquei elegível. Não fiquei apto a jogar. Tive proposta de NCAA Divisão 1, algumas, inclusive, que eu participei de alguns eventos, tipo showcases no Brasil, onde existiam universidades de Divisão 1, e eu ficava encantado, mas era praticamente impossível. Quando eu falava do meu passado, eu deixava bem claro para o treinador, ele falava, dificilmente você vai ficar elegível e você não poderia jogar uma NCAA Divisão 1. Então, mas eu fui para a NAIA, fui muito feliz na NAIA, eu acho que existe ainda um preconceito com relação a isso, que os estudantes atletas têm que tirar da cabeça deles, porque a NAIA é uma grande liga, existem times de NAIA, inclusive, bem fortes, que podem bater Divisão 1 de NCAA. Nós, da Junior College, ganhávamos de Divisão 1, né? Então, eu acho que toda e qualquer liga que tiver te escolher, né, e for uma faculdade legal, que tenha sua matéria, que tenha uma infraestrutura legal, que o treinador realmente queira te recrutar, eu acho válida essa experiência. E qual que é o teu conselho com relação às informações que você presta para essas faculdades aí? É ser o mais transparente possível? Dá para conseguir dar um jeitinho brasileiro aí, de esconder alguma coisa? Assim? Eu acho que você, se não tiver informação nenhuma no Google, nas redes sociais, que mostrem que você jogou em alto rendimento, porque às vezes acontece o seguinte, o cara fez um teste, né, ficou 1 mês e meio no Madureira, no Guarani, no Santo André, né, e aí tem uma foto do cara lá, os caras acharam... Você tem que falar, olha, de repente achou, falou, olha, foi um período de teste, eu nunca joguei, eu nunca assinei a súmula, nunca assinei nada, foi um período de tryouts, né? Então, eu acho que você tem que ser 100% transparente se a informação for possível de ser encontrada, né? Porque, às vezes, você teve uma passagem pelo futebol ali de forma rápida, que aquilo ali não mudou em nada, né? Você nem evoluiu como atleta, você não adquiriu experiência, e aquilo, se você contar, pode te prejudicar na hora desse processo de elegibilidade. Então, a minha dica é, bota seu nome no Google, nas redes sociais, se aparecer alguma coisa atrelada ao esporte de alto rendimento, muito provavelmente você vai ter que expor isso, né, e mostrar para as ligas que isso realmente aconteceu. Caso contrário, eu acho válido você dizer que estudou, né, não teve passado nenhum no esporte de alto rendimento, porque isso pode ajudar e muito a você ficar eligible to play, essa é a expressão que eles usam, né? Ficar elegível para jogar o esporte universitário nos Estados Unidos. Legal. E uma dúvida também, e essa é uma dúvida que chegou esses dias, acredito que antes de ontem. Falar, pô, PH, eu já estudei aqui no Brasil, eu comecei a faculdade no Brasil, e como é que eu faço? Eu transfiro meus créditos, eu vou ficar elegível porque eu já estudei aqui, eu tenho como estudar lá? Essa é uma pergunta bem interessante. Muitos atletas perguntam se é possível transferir, né? Uhum. É possível você transferir, tá? É possível você transferir, você faz a transferência de créditos para a universidade e aí você começa da onde você transferiu. Mas existe nessa transferência aí uma possível perda, né? Perca de créditos. Então, por exemplo, eu fiz 60 créditos no Brasil, transferi, me aproveitaram 40 créditos. Então, pode existir aí você tem que voltar um pouco para trás quando você transferir para a universidade nos Estados Unidos, mas é possível. E é possível você começar do zero também, né? Por que às vezes é vantagem você começar do zero? Porque é o processo de elegibilidade. Você tem 4 anos para jogar e estudar e você tem que se formar em 10 semestres, né? Então, por exemplo, se você fez 6 semestres no Brasil, você tem que se formar em 4. Você tem mais 4 para se formar. E provavelmente vão te dar 2 anos só para você jogar e estudar. Será que vai ser possível você se formar em 2 anos com esses créditos que faltam? Sim, né? faz sentido. E quem não quer ter a experiência de jogar 4 anos de futebol nos Estados Unidos? Uhum. Essa é a grande questão que tem que ser colocada na balança pelo estudante atleta na hora de tomar essa decisão. Joga tudo fora no Brasil, então, tranca a faculdade, esquece a faculdade aqui, vai para lá. Então, começa do zero ali lá. A gente fez um camp, o Daniel esteve presente, né, em San Diego, e a gente levou o treinador, o Thiago Araújo, se estiver escutando a gente, quando a gente... Aí, coach Araújo, ó.
Não sei se você lembra dessa história, mas quando ele entrou na San Diego State, ele olhou assim, se eu pudesse, eu rasgava meu diploma e começaria tudo de novo. Então, eu acho que a dica é, se você puder voltar do zero, realmente, eu acho que vale a experiência de você começar uma faculdade do início nos Estados Unidos e viver esses 4 anos de estudante atleta de alto nível de sucesso, né? E ter essa experiência para a vida inteira. Agora, se você quer velocidade, você quer terminar logo os estudos por algum objetivo, tem que trabalhar na empresa da família, oportunidade de emprego, ou futebol profissional, é possível você transferir esses créditos e começar aí da onde você parou, desde que a escola aproveite todos esses créditos que foram transferidos. Até porque, às vezes, não quero perder todo o dinheiro gasto, né, em tudo que eu estudei no Brasil e aproveitar, então também existe essa possibilidade. Sim, eu acho que cada um é um perfil, né? Cada um tem uma ideia diferente, a família tem que estar envolvida nessa decisão também. Como a gente fala, jamais deixe de fora as pessoas que realmente fazem parte da sua vida nesse processo, nesse momento de decisão. Tanto se é isso que você quer, estudar nos Estados Unidos, e o momento 2 seria se você já faz uma universidade nos Estados Unidos, se vale a pena transferir os créditos ou se vale a pena começar do zero. Legal. Então, não sei se você gostaria de fazer, só para recapitular, um resumo de cada liga. Por exemplo, você falou bastante sobre as Junior Colleges, depois a NCAA e NAIA. O que você se atentaria mais, então, em cada uma dessas? Resumindo, a NJCAA, a Liga dos Junior College, é um processo de elegibilidade tranquilo. Você vai receber um formulário em PDF que vai ser preenchido ou antes de embarcar para o Brasil ou ao chegar lá, vai depender do treinador e como é o método dele, qual é a metodologia que ele utiliza, junto ao Athletic Director, né, que é o diretor esportivo. A NAIA é um processo de elegibilidade pago, tá? Não é muito difícil ficar elegível na NAIA, não existe uma idade limite para jogar a NAIA e não existe isso que diz que após se formar no high school você só pode ficar 1 ano sem estudar, como diz a NCAA. Tá? A NCAA também é um processo pago de elegibilidade, mais difícil de ficar elegível para estudantes e atletas mais velhos do que a NAIA. Então, o que eu diria? Atletas mais novos tentem a NCAA. Tá? Atletas mais velhos, a partir de 22 anos, 21, 22 anos, tentem a NAIA, porque o processo de NCAA pode se tornar mais difícil. Agora, quero tentar a NCAA. Posso tentar? Eu acho que deve tentar. Tá? Porque a gente nunca sabe. Às vezes você pode ter a punição de 1 ano, às vezes você pode ter punição nenhuma de 2 anos e ter a experiência de jogar uma NCAA se é esse realmente seu único objetivo. Tá? Então, eu acho que depende de cada um. Tem que se informar realmente sobre o assunto. O treinador pode ajudar muito nisso na hora da prospecção. Perguntar para o treinador, falar sobre o seu passado, o que ele acha, se você pode ficar elegível ou não, porque eles lidam com isso diariamente. Né? Sim. Eles têm acesso direto à NCAA, eles têm acesso ao diretor atlético, que pode te ajudar também nisso. Então, cada perfil é um perfil, e eu acho que realmente a única escolha, a única coisa que vai determinar em qual liga você vai é, primeiro, eu quero estudar nos Estados Unidos. Né? Segundo, qual é a faculdade que me recrutou? Legal. E você falou bastante já sobre isso, mas é só para ter certeza. Então, todo o processo para todas as ligas da elegibilidade, eles são feitos de forma online, mas também você comentou que tinha que ser feito algum envio de documento, mas tem alguma coisa física que precisa ser feita ou só os arquivos ainda existe o envio físico dessa documentação, do histórico escolar traduzido, por exemplo. Tá? Existe ainda o envio físico. Por exemplo, o cara que está saindo do high school e vai começar a faculdade do zero, ele pega o histórico escolar, né, do ensino médio, traduz, bota no envelope da faculdade, bota no correio, como se fosse a escola enviando para NAIA ou para a NCAA. Por que acontece? Eles não aceitam o documento que você envia para as ligas, porque esse documento pode ter sido alterado. Então, tem que ser de instituição de ensino para as ligas universitárias. Então, muito cuidado com isso. Quando for enviar esses documentos, envelope da escola, lacrado, carimbado, para parecer realmente que é enviado de uma instituição para a NAIA ou para a NCAA. Por quê? Nos Estados Unidos isso é normal, o envio de instituição de ensino para instituição de ensino. A gente não faz isso. A gente faz o seguinte, o pai vai lá na secretaria, pega o histórico e leva para outra faculdade. Né? Então, uma pequena, boa pergunta que o Daniel fez, porque realmente, se eles identificarem que aquilo ali foi enviado por você, eles não vão aceitar aquele documento.
Isso que interessante esse ponto aí do envio, mas esqueci agora que eu ia falar também do envio. Bom, então, enfim, acho que é isso mesmo. Tá, não, lógico. Seria a mesma coisa no momento da matrícula, então, também, né? Porque a matrícula também é feita dessa forma, a documentação tem que ser... Exatamente. Porque eu estava lembrando agora aqui, até me embaralhei, me perdi aqui, mas eu achei muito engraçado que antes de eu ir para os Estados Unidos, eu fui para minha faculdade, eu recebi o pessoal de admissão lá dos Estados Unidos falou, pô, você precisa me enviar o documento XYZ, mas tem que ser da instituição de ensino. Eu falei, mas pô, o documento está comigo aqui, eu te envio, vou no correio, eu te envio. Exato. Ela, não, precisa ser da instituição de ensino. Eu peguei, pela questão de falsificação e alteração, né? E eu inocente também, nem... Porque nos Estados Unidos a cultura é instituição para instituição. Você faz o requerimento na secretaria da faculdade dos Estados Unidos e eles já mandam direto de uma escola para outra. Então não tem alteração. Né? Então, é o que eu falo. Nós temos que se adaptar à cultura americana e não ao contrário. E eu achei um absurdo. Eu falei, eu vou mandar mesmo assim, né? Aí teve um amigo, não manda não. Eu falei, pô, beleza, eu fui na minha faculdade, não vou mencionar qual é a minha faculdade no Brasil. A minha faculdade pegou e falou assim, não, mas toma aqui, então o que você precisa? É um envelope? Então tô aqui o envelope. O que é? É um carimbo? Então já pegou, já carimbou. Eu falei, não, mas minha filha, precisa estar lacrado o documento. Eu tenho que enfiar meus documentos têm que... Não, mas leva para sua casa, tá aqui ó, o carimbo, tá aqui não sei o que lá, tá aqui o endereço, e posta no correio aqui da esquina. Existe uma diferença de cultura muito grande e a gente tem que se adaptar a isso. Então, o que eu falo, já leva o histórico escolar para a faculdade, né, no Brasil. Faz tudo lá, né? Bota na frente deles, eles lacram carimbo e você sai dali direto para o correio, que é como se fosse envio de instituição para instituição. Excelente. Alguma coisa a mais aí que não abordamos nessa parte de elegibilidade? Acho que é mais essa questão da elegibilidade. É um processo individual, cada um é cada um, né? Mais uma vez, a gente tem dentro do treinamento online tudo isso detalhado por módulos, tanto para a NCAA 1 e 2, como para a NAIA, como para a NJCAA, os formulários que são preenchidos. E só alertando mais uma vez essa questão do preconceito, né, das ligas. Muita gente fala, só vou se eu for jogar... Porque eu era um cara desse. Só vou jogar se for NCAA Divisão 1. Eu tive proposta de NCAA Divisão 1. Cara, a NAIA é tão espetacular quanto. O Majuco, né, que são conhecidas as Junior College, é tão espetacular quanto. Viva essa experiência se realmente você quer, independente das ligas que você for ou vier a jogar. Tá? E existe também o processo de transferência interna. Caso depois... tem atletas que saem de NAIA para a NJCAA. Foi o caso de alguns estudantes que a gente fez assessoria agora, conseguiram a transferência depois de passar por uma NAIA ou por uma Junior College. E aí o processo, então, de elegibilidade é o mesmo que você esteja transferindo de uma para outra. É o mesmo processo, exatamente o mesmo processo. Tá? Mas aí fica tudo mais fácil, você já sabe como é que funciona, você tem um treinador para te ajudar, né? Você tem pessoas para te assessorar. Então, eu acho que o grande start e a grande questão do estudante atleta brasileiro é conseguir chegar numa universidade americana, numa junior college americana. E aí depois o céu é o limite, transferências podem acontecer assim como acontecem no esporte de alto rendimento todos os anos. Eu lembrei agora do seu aluno do treinamento do estudante atleta da tua turma número 4, se eu não me engano, a última foi a 4? Quem foi o estudante? O Vinícius. Da turma 3. Da turma 3, exatamente. E ele falou que exatamente isso, que ele não sabe se ele tinha algum tipo de preconceito com relação ao futebol universitário, e ele chegou agora lá e... Ficou assustado, né? Ficou assustado, né? De uma forma boa, né? Tá vivendo realmente um sonho. E o Vinícius, para vocês terem uma ideia da força do esporte universitário, em 2 semanas o treinador me mandou uma mensagem falando para eu convencer ele a ficar para jogar a Liga de Verão, a USL 2. Então, galera, é ainda uma grande vitrine, sempre será uma grande vitrine para o esporte de alto rendimento, para aqueles que realmente querem viver do esporte. E a gente sabe que no Brasil a briga é desleal com empresários, com clubes, toda a parte suja aí de dinheiro, né, corrupção. E nos Estados Unidos isso é tudo muito mais tranquilo e mais fácil de você conseguir realizar esse objetivo, esse sonho que você tem. Legal. Bom, eu sei que você pode estar nos assistindo ou ouvindo no ano que vem, qualquer semana aí, mas nós estamos aqui numa semana bem agitada, por isso que até que o Pedro Henrique está aqui em São Paulo, que na próxima semana nós temos o workshop do estudante atleta, né, onde o Pedro vai mostrar, revelar todos os segredos, ensinar o passo a passo, tudo, para
para você ter essa ideia de como se tornar um estudante atleta nos Estados Unidos. Então, você que ainda não se cadastrou, que ainda não se inscreveu para essa semana, ela é uma semana 100% gratuita, são 3 aulas, segunda, quarta e sexta, né? Então, fica aí também o recado para se cadastrar aí no link da bio. Aquele merchan básico, né? E a galera pergunta, mas onde que é essa semana do intercâmbio esportivo? Vem me buscar em casa? É seletiva? Como é que funciona? Tem transporte? Tem transporte? A comida está inclusa? Vocês dão ou não? Então, até virei a mesa aqui. Então, galera, 100% online, você assiste as videoaulas no seu telefone, notebook, laptop, só precisa estar inscrito. E a gente quebrou aí a barreira de mais de 7 mil, né? Estava em 7.628, acho que é a última vez que eu olhei, então... Não é coisa grande, é bastante gente que a gente está ajudando aí, muito feliz em poder ajudar esses jovens a encurtar, né, esse caminho entre o sonho deles e a grande realidade de conseguir embarcar para os Estados Unidos. Legal. Canal PH Marinho Oficial, Spotify, canal do... Dá aquela velha moral, né? Será que chegou a 500 já, não? Alguém que nos ajude na live aí do Instagram, então, para bater 500 no YouTube. É só entrar lá e... Como é que é? O sininho? Ativa o sininho lá para receber as notificações, né? Dá o like no YouTube para ajudar a gente aí, a que o YouTube ofereça e mostre para mais gente, né? Dê referência desse vídeo que você está assistindo para mais pessoas. Isso ajuda a gente a aumentar a nossa comunidade, a nossa família aí, que vem crescendo a cada dia. Então, PH, infelizmente, não só encerramos o nosso podcast número 22, como encerramos os podcasts desta semana. Então, vai ficar triste. Aos que não sabem ainda... Faltam quantos? São 58? São 22, faltam 26. Faltam 26. Então, a gente faz Tem na metade, então tem bastante coisa para rolar. E muita água embaixo para rolar dessa ponte. Não fiquem com muita saudade. Semana que vem a gente volta aí com... E, galera, se puder ajudar também com um tópico que vocês queiram, né? Às vezes o que... É importante. Como eu falei, vocês falam e a gente obedece aqui. É isso aí. Então está encerrado. Valeu, um abraço. Obrigado, PH. Valeu, galera. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!